Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Um ótimo dia a todos. Que Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente cada irmão, cada irmã. Estão ouvindo, irmãos? Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir, irmãos? Graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão, de cada irmã nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, irmãos, nesse momento, a paz do Senhor Jesus. A irmã está conseguindo ouvir? Está conseguindo, né, irmã? É que às vezes, né, irmãos, larga um probleminha e a gente pensa que alguém está ouvindo e não está. Mas, amém, né? A irmã está conseguindo ouvir em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente a vida de cada irmão, de cada irmã nesta manhã. Irmãos, Davi, ele disse: deitei e me levantei, porque as mãos poderosas do Deus vivo me sustentou. Amém? Daqui um pouquinho, irmãos, eu vou ler uma palavra aqui com todos a respeito de fé. A respeito de fé, meus irmãos, daqui um pouquinho também estarei orando. Vou aqui, né, irmãos, estar falando com todos em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que estamos aí, né? Tantas provações. Amém, irmã. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida da irmã poderosamente, de todos que já estão assistindo e de todos que irão nos assistir. Eu quero aqui, irmãos, continuar sobre as palavras que, né, irmãos, Davi lhe disse. Está no Salmo: deitei e me levantei, porque as mãos do Senhor me concedeu mais um dia, me concedeu mais uma oportunidade para prosseguir vivendo em cima dessa terra. Graças a Deus, né, irmãos? Mas nós sabemos que essa palavra não é para todos. Nesse momento, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas estão no hospital, quantas pessoas estão num leito de dor, quantas pessoas, irmãos, estão no presídio, né? E quantas pessoas, meus irmãos, ou como os irmãos veem aí, estão com seus comércios tudo fechado, tudo parado, né? Mas, irmãos e irmãs, nós não podemos se acomodar, nós não podemos se acomodar, nós não podemos se acovardar
Nós não podemos se acovardar, meus irmãos, diante do Deus vivo que nós servimos. Amém? Como vocês sabem, meus irmãos e irmãs, a Bíblia ela é a boca de Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra de Deus é a boca de Deus, irmãos. É a boca de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, tudo o que a Bíblia diz, ou eu crendo, ou você crendo, não, ela se cumpre. Ela se cumpre porque, meus irmãos e irmãs, quem fala é Deus, quem comanda o universo é Deus. Mesmo, meus irmãos e irmãs, que o ser humano, ele insiste na soberba, ele insiste em não querer obedecer Deus, todavia, Deus é Deus. Todavia, Deus é Deus. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, o próprio Jesus disse, melhor eu, você, melhor nós crer antes de ver, do que quando, meus irmãos, nós for crer, for tarde demais. Amém? É claro, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele não força ninguém. A fé não é na marra. A fé é algo, meus irmãos, que tem que estar dentro de você. A fé é algo que tem que estar dentro de você, dentro de mim. Porque, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz, tudo é possível àquele que crê. Então, meu irmão, minha irmã, esse momento que nós estamos enfrentando, e que virão outros ainda, muitos, muito, porque, meus irmãos, a minha Bíblia diz, a tua também, que o mundo vai de mal a pior. Não adianta a gente esperar, irmãos, melhora do mundo, não. Você, nós temos que esperar a melhora do Senhor Jesus, da palavra de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, ele veio aqui nesse mundo, cumpriu a sua missão. João 3, versículo 16. Ele deu a vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O maior objetivo, meus irmãos, da palavra de Deus é nos dar o direito de sermos salvos, darmos o direito de ter a vida eterna, como Jesus disse, aquele homem que estava na cruz do lado dele, a qual ele disse para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Amém, irmãos? É muito real, irmãos, a salvação. É muito real o céu. Jesus, ele falou que ele fazia essas suas pregações e ele falava que ele ia construir uma nova morada para os seres humanos aqui na terra. Nova morada, irmão. Jesus, irmão, já construiu essa nova morada. A nova morada, irmão, já está tudo pronto. Como vocês sabem, irmãos, ele diz na sua palavra que ele está aguardando unicamente a ordem do Pai dele, para ele colocar um basta nessa humanidade, irmãos. Amém? Jesus é o único que vai colocar um ponto final, irmãos, nessa humanidade. Toda a humanidade. A tua Bíblia, a minha Bíblia diz que as potências dos céus serão abaladas. As potências. E isso, meus irmãos, que eu estou falando aqui, a Bíblia diz que pode acontecer no abrir e fechar de olho. Então, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que devemos que acreditarmos, buscar o Senhor, fazer a nossa parte diante de Deus. Porque, meus irmãos, o fim vem, como diz a palavra do Senhor Jesus. Não adianta, meus irmãos e irmãs, nós pensar que o reino nosso é aqui nesse mundo. O teu reino, meu irmão, minha irmã, não é aqui nesse mundo. Você pode até mesmo construir um império. Jesus foi muito além, né, irmãos?
Jesus diz que você pode ser dono do mundo inteiro. Jesus, ele foi muito além. Ele disse de que adianta o homem se ganhar o mundo inteiro. Você pode ser dono do mundo inteiro. Você pode ser a pessoa mais importante em cima da face dessa terra. Se não tiver Jesus, se não tiver Deus, meus irmãos, então essa pessoa, lamentavelmente, irmãos, precisa ter Deus. Precisa se preparar. Jesus disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque, meus irmãos e irmãs, esse mundo oferece muita coisa para o ser humano, mas, meus irmãos, não consegue oferecer a salvação, a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Já, irmãos, vou ler a palavra. Amém? Quero aqui dizer aos irmãos que estamos aí, hoje, meus irmãos, hoje estarei junto com os demais irmãos, subindo, né, irmãos, orar no monte. Estaremos subindo, orar no monte nessa noite. E, meus irmãos, às 19 horas estarei ali na igreja orando, porque não podemos, meus irmãos e irmãs, parar de orar. Mesmo que o meu irmão, a minha irmã não possa estar na igreja, mas tem que orar dentro da sua casa. Tem que orar na sua casa. Tem que orar, irmãos, porque, na verdade, claro, é muito preciso nós estarmos, meus irmãos, no templo, na igreja, na casa de Deus. Jesus disse que a igreja é a casa de Deus. Mas, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que devido tudo que está acontecendo, irmãos, Jesus também disse, orai e vigiai, não é verdade? Então, meus irmãos, nós estamos orando, claro, meus irmãos, com os cuidados, seguindo e acatando todas e qualquer recomendação, meus irmãos, governamentais, aí na área da saúde, né, irmãos? Porque nós sabemos que é preciso nós termos, meus irmãos, uma fé em Deus, mas, meus irmãos, orar e vigiar para que não entreis em tentação. Amém? Então, hoje à noite, irmãos, estou aí em oração. Tem mais pessoas também que têm orado comigo. Estamos aí na oração da campanha, meus irmãos, com o tema: toda ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. Essa é a campanha que eu estou fazendo na igreja, irmãos, com o tema: toda ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. O mal, ele quer nós vencer. O mal não quer que as igrejas se abrem. O mal não quer que a minha irmã tenha o dinheiro. O mal não quer ver você, minha irmã e meu irmão, próspero. O mal é isso aí. Amém? O mal é isso aí. Tudo que está acontecendo, irmãos, é o mal. O mal está tentando tragar as pessoas, tragar todo mundo. Por isso que a palavra de Deus diz: o mal, ele não vem senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que o momento que estamos enfrentando é momento crítico. Isso, contra fatos, meus irmãos, não há argumento, certo? A pessoa pode até querer criar, irmãos, argumento, mas é fato, não tem como. Assim, meus irmãos, como um milagre. Todo mundo está precisando do milagre agora, irmãos. São milhões e milhões de pessoas que precisam do milagre do quê? Do emprego, do trabalho. Precisa, irmão, do milagre urgente. E quem tem esse poder, irmãos? Nem os homens estão conseguindo resolver. Amém? Porque, meus irmãos, tem a parte, né, das finanças, mas também tem a parte da saúde, né? Então, meus irmãos e irmãs, mas, olha bem, irmão, mas se nós, irmãos, continuarmos orando, pedindo a Deus, clamando, irmãos, todos vamos vencer. Amém? Todos vamos vencer em nome do Senhor Jesus.
Porque, meus irmãos e irmãs, não é fácil, né? Não é fácil, irmão. Profetizar na hora da bonança, né, irmãos, que está tudo bem, é fácil ser profeta na hora que está tudo bem, né, irmãos? Mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nesse momento Deus tem levantado os seus servos, as suas servas, que tem, meus irmãos, pregado, orado, e assim tem que ser, irmãos, assim tem que ser. Nós temos que, meus irmãos, se colocar na posição diante de Deus, porque o caminho do ímpio, quem diz é a palavra de Deus, o caminho do ímpio perecerá. Perecerá. Então, melhor, irmãos, crer do que perecer. Amém? Melhor crer, confiar do que perecer. Não podemos, meus irmãos, deixar de crer e buscar. Amém, irmãos? Aleluias. Irmãos, agora eu quero aqui ler a palavra, mas só para completar aqui, né, sobre as orações. Estamos aí, irmãos. Quero dizer a todos os irmãos que têm nos acompanhado aqui pelo canal do YouTube, também aqui pelo Facebook, que Deus abençoe todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Estamos aí, irmãos, orando por todos. Eu quero aqui, irmãos, falar algo. Vamos orar, viu, irmãos? Nesse momento, não existe o super-homem, né, irmãos? O super dessa terra. O maior super é o Senhor Jesus. Ele sim, irmãos, a Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Amém? E, meus irmãos, quem usa o homem é Deus, e se Deus não quiser usar, Deus não usa. Amém? Se Deus, irmãos, quiser usar o homem na medicina, Ele usa. E pode ser a qualquer momento. Se Deus quer usar o meu irmão no dom da cura, Ele vai usar. Se Ele não quiser também, irmão, não. Porque, irmãos, se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. Deus sem mim, irmãos, Ele continua sendo o mesmo Deus. E eu sem Deus, meus irmãos, eu sem Deus, meus irmãos, é só o milagre. Não é verdade? Eu sem Deus, irmãos, é só um milagre. Então, meus irmãos e irmãs, vamos se voltar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, estamos aí na poderosa campanha com o tema Toda a ferramenta do mal não vai prosperar. Estamos aí na campanha, estamos aí, irmãos, na campanha com o tema Toda a ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. Então, você que tem a sua família, vamos estar aí, irmãos, na campanha. Então, estamos aí, irmãos, na campanha com o tema Toda a ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. Hoje à noite, irmãos, estarei orando. Também estarei, irmãos, subindo o monte junto com os demais irmãos e irmãs. Estamos orando. Temos que orar, irmãos, porque quem gera o milagre na minha vida, na sua vida, na nossa família, é Deus. A palavra de Deus diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se as portas estão fechadas, temos que se humilhar. A Bíblia diz, põe a sua boca no pó para que haja misericórdia de Deus, para que você seja alcançado pela misericórdia de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, vamos estar aí orando, pedindo a Deus, clamando, porque aquele que pede, recebe. Foi Jesus que disse, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta orgulho. Amém? Não adianta, irmãos, orgulho. Temos que colocar nosso rosto no pó. Temos que se humilhar. Temos que orar. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele diz, irmãos, que Ele rejeita o soberbo. Deus não quer saber de cargos, né, irmãos? Cargo isso, cargo aquilo, cargo aquele outro, não. O que Deus quer saber é de que nós tenhamos a presença dEle. Amém? O que Deus quer é isso, irmãos. Que nós tenhamos a presença dEle. Que a minha irmã seja cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. Amém? Que é isso, meus irmãos, que faz a diferença
na sua vida e na minha vida a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que, quando ele entra no coração do homem, claro que é necessário nós dar lugar, né, irmãos? É necessário. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra no coração do homem, no coração da mulher, então, meus irmãos e irmãs, automaticamente, aleluia, nós passamos a viver o sobrenatural de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem buscado, está buscando, continua. Porque, meus irmãos e irmãs, na hora da luta, na hora da provação, aqueles, meus irmãos, que buscam, Deus livra, certo? Agora, aqueles que não querem nada com Deus, irmão, aqueles que, meus irmãos, só querem bater de frente, né, irmãos? Eu quero aqui lembrar aos irmãos que aquele povo que estava ali com Moisés, irmãos, veja quantas pessoas morreu. Mas eu te pergunto, aqueles que eram verdadeiros, aqueles que realmente ali estavam junto com Moisés, eles não pereceram, irmão. Pelo contrário, olha o que Deus fez. Deus abriu o mar, irmão, para eles passarem. Amém? E assim, irmão, Deus vai fazer com seus filhos nesse momento de pandemia. Agora, meus irmãos, aqueles blasfemadores, aqueles murmuradores, aqueles, meus irmãos e irmãs, que têm o seu Deus como dinheiro. Então, meus irmãos e irmãs, lamentavelmente, mas, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou a Mamon. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, você que sempre foi fiel diante de Deus, com seus propósitos, continua, irmão. Você que sempre tem ajudado a casa de Deus, continua. Porque, meus irmãos e irmãs, foi Jesus que disse: aquele que não é por nós é contra nós. Amém? Aquele que não é por nós é contra nós. Você, meu irmão, minha irmã, que pode ajudar a casa de Deus, continua ajudando com as suas ofertas, com seus dízimos. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, nesse momento de pandemia, aquele que é fiel a Deus, que sempre foi fiel ao Senhor, Deus repreende o devorador, Deus repreende o migrador. Amém? Agora, meus irmãos e irmãs, aqueles que não querem compromisso com Deus, irmãos, aqueles que só querem a bênção, não tem aquele ditado do só vem a mim, ao vosso reino nada. Não é assim, irmãos? Só vem a mim, ao vosso reino nada. Não, meus irmãos. Quando se fala de Deus, quando se fala de fé, quando se fala de palavra, meus irmãos, Deus, Ele quer, irmãos, que nós sejamos uma pessoa responsável diante dEle. Amém? Graças a Deus. Mas eu estou falando aqui, irmãos, mas eu quero ler o texto. Amém? Eu estou falando aqui, irmãos, mas eu quero ler para vocês o texto que fala sobre fé. Deus falou para mim, o Espírito Santo de Deus disse: meu servo, prega nesta manhã sobre fé. Amém? E eu vou pregar aqui, irmãos, sobre fé. Amém? Que diz assim, ó, fé e obra. Veja bem, irmãos, fé e obra, que está no livro de Tiago, irmãos. Tiago 2, versículo 14, irmãos, que diz assim, ó: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obra? Acaso a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessidade de roupa, de alimento de cada dia, um de vocês lhe disser vá em paz, e esquecer de alimentar-se, adianta satisfazer-se, porém dar-lhe nada adianta. Isso também é a fé. Por isso, só se não for acompanhado das obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho fé. Mostra-me a tua fé sem obra, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Irmãos,
é muito forte. É muito forte esta passagem aqui, que a palavra de Deus está falando, meus irmãos, sobre fé. Amém? Irmãos, a fé é tipo uma pessoa que fala que é um pedreiro, não é? A fé, irmãos, diante de Deus é tipo uma pessoa que ele fala que é um pedreiro. Aí você fala, se é pedreiro, então vai lá, pega a colher e faz. Você é pedreiro? Sou, então vai lá e faz. Assim, irmãos, é como a fé, irmãos, é como uma pessoa que se diz que é um açougueiro. Se é açougueiro, sou, então pega a faca, vai lá e desossa aquele boi. Tira patinho, tira o colchão duro, tira a picanha, vai lá e separa tudo. Aí, irmãos, está provado. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, nesta manhã, o que Deus quer, irmãos, de mim, de você, que nós venhamos a agir a nossa fé, praticar a nossa fé, diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus, meus irmãos e irmãs, que, como diz a palavra dele, no livro de Isaías 59, que ele está com as suas mãos estendidas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, fica aí as minhas palavras, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que Deus, irmãos, ele nunca vira as costas para ninguém. Não, Deus não. Não. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, carregados, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Deus, ele nunca, meus irmãos, vira as costas para ninguém. Agora, irmãos, o mundo, as coisas aqui terrenas, aqui, irmãos, nós vivemos num mundo capitalista. Esse mundo capitalista, você vale o que você tem. Alguém abraça você, bate nas tuas costas, daqui. Mas se você começar, irmão, se você ficar na pior, aí, irmão, só um milagre. Porque vai ter sim aquelas pessoas que vai te ajudar, mas pode ter certeza que essas pessoas serão um verdadeiro instrumento na mão de Deus para te ajudar. Eu falo, irmãos, consciente do que, meus irmãos, eu já vivi na vida. Amém? Porque esse mundo, meus irmãos, você vale o que você tem para o mundo. Agora, diante da palavra de Deus, não, meus irmãos. Diante da palavra de Deus, a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, irmãos, há esperança. Enquanto Deus, meu irmão, minha irmã, está dando o fôlego de vida para você, você tem que acreditar. Você tem que clamar. Você tem que erguer a cabeça. Porque aquele que crê no Senhor Jesus, ele pode, meus irmãos, perder tudo que for terreno aqui. Ó. Pode perder tudo. Materialmente, viu? Mas não pode perder Deus. Porque Deus, irmãos, é Deus que restitui tudo. Amém? A Bíblia diz, depois da prova vem a bonança. Jó, meus irmãos, ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu esposa, filho, fazenda, perdeu tudo. Só que tudo que Jó tinha era Deus. Então Deus restituiu a vida de Jó de novo. Então, meus irmãos e irmãs, vamos se colocar na posição diante do Senhor Jesus. Não vamos, meus irmãos, cochear em dois pensamentos. Aleluia. Eu quero aqui, meu irmão, minha irmã, não guarda no seu coração aquilo que não te edifica, aquilo que não te faz bem, não guarda. Porque, meus irmãos e irmãs, é tempo de nós se alimentar, é tempo do povo de Deus se alimentarmos do maná de Deus. Amém? Porque Jesus deixou muito claro quando ele ficou 40 dias, meus irmãos, ficou 40 dias lá no deserto. Jesus deixou muito claro, e Jesus disse para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Eu, meus irmãos, você, nós precisamos saciar a nossa alma da palavra do Senhor Jesus. E por isso, meus irmãos e irmãs, nós vamos vencer. Você vai vencer, meu irmão, minha irmã, pela palavra de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não adianta
o seu inimigo, o meu inimigo, querer ver nós lá embaixo, porque é Deus que pega nós e coloca por cima. Amém? O próprio Davi diz, irmão, se não fosse a mão de Deus, os inimigos teria me engolido vivo. Então, meu irmão, minha irmã, Deus nesta manhã, Ele me trouxe aqui para te dizer que Ele já gerou um milagre para você. Nesta manhã, Deus está mandando dizer que Ele já gerou um milagre. Não adianta o inimigo se espernear, porque, meu irmão, minha irmã, cuidar da sua vida, falar, todo mundo fala. Agora, meus irmãos e irmãs, o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos não é de conversa. O que você precisa, o que nós precisamos é de resultado. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos é de resposta de Deus. O que o mundo hoje, meus irmãos, o que o Brasil, o sistema governamental, o sistema na área da saúde, as igrejas, enfim, todos, o que precisa, irmão, da resposta, é do milagre, é de um grande mover de Deus. E aí está, irmãos. Só que para vermos esse mover de Deus, é preciso nós buscar, orar. Deus, Ele disse para Salomão: se eu fechar o céu, se eu não derramar mais chuva de bênção, eu quero ver o que será de vocês. Ai, meus irmãos, da terra, se Deus não gerar o milagre. Ai, das pessoas, irmãos, em cima dessa terra, que porque tem uma jato, tem um avião, tem isso, tem aquilo, pensa que são os deuses aqui na terra. Meu irmão, minha irmã, ninguém, meus irmãos, consegue viver sem o milagre das mãos de Deus. Ninguém consegue viver, irmão, sem o milagre. O próprio Deus, Ele diz na sua palavra: sem mim nada poderei fazer. Não adianta, meus irmãos e irmãs, o homem ele pensar que ele tem o direito de tomar a glória de Deus, porque não toma, meus irmãos. A glória de Deus, ninguém, meus irmãos, toma a glória de Deus. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, é tempo de nós se colocar, meus irmãos, na posição de Deus. Amém? Ser submisso, meus irmãos. Ser submisso, não é verdade? Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo um mundo muito difícil. Todo mundo, meus irmãos, faz como tem, de qualquer jeito. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz: procura apresentar-te diante do Senhor como obreiro aprovado, de que se não tem do que se envergonhar. E também, meus irmãos, a Bíblia diz: procura entender e saber qual que é a sua vocação na obra de Deus. Meus irmãos, hoje ninguém respeita ninguém. Os pastores, irmãos, pessoas, quem está na frente do trabalho sabe do que eu estou falando. Estão ali na frente, irmão, só pela misericórdia de Deus. É tanta afronta, irmãos, de tudo quanto é lado. De tudo quanto é lado, por quê, meus irmãos? Estamos vivendo os dias finais, onde a palavra de Deus está se cumprindo, que haveria dias difíceis, dias trabalhosos, dias, irmãos, que Deus ia enviar o meu irmão, enviar nós no meio de pessoas irreconciliáveis. Irreconciliáveis, meus irmãos. Pessoas irreconciliáveis. A pessoa, irmãos, ele tira o dia inteiro, a noite inteira, irmãos, o mês inteiro, o ano inteiro, para atacar alguém, para denegrir a imagem de alguém, mas, meus irmãos, não é capaz de orar 10 minutos, não é capaz, meus irmãos, de orar 30 minutos, não é capaz, irmão. A pessoa, irmão, gasta um monte de dinheiro com coisas erradas, mas não é capaz, irmão, de dar uma oferta, de fazer nada. Então, meus irmãos, são pessoas que diz a Bíblia irreconciliáveis. Amém? Pessoas irreconciliáveis. Mas, irmãos e irmãs, aqueles que Deus colocou na posição, é muito forte, irmão. Eu ia encerrar aqui, mas Deus está me dando palavra. Aquela pessoa, meu irmão, minha irmã, que Deus te colocou você na posição, não arreda o pé, usa o cajado, usa a autoridade que Deus te deu. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, é tempo de cada pessoa entender o seu lugar, aquilo que Deus tem colocado ele ou ela. A Bíblia diz: procura entender qual que é a sua vocação. E outra coisa, meus irmãos,
a gente entendendo aonde Deus quer colocar, aonde Deus colocou, meus irmãos, nós temos que se preocupar em dar fruto. Amém? Temos que se preocupar, irmãos, em dar fruto diante de Deus. Fruto digno de arrependimento. Amém? Dá fruto. Ainda, meu irmão, minha irmã, que você faz alguma coisa na igreja, ninguém vê. Mas se você faz para Deus de verdade, não precisa você falar para o bairro inteiro, falar, gritar, não, irmão. Se você deu uma oferta, deu um dízimo, está em memorial diante de Deus. E Deus, ele diz, por causa de vós, ofertante e dizimista, eu repreenderei o devorador. É assim que Deus honra, irmão. É assim que Deus honra. Amém? Não adianta, meu irmão, minha irmã, eu, você, sermos honrados por Deus, que a hora que vinham as lutas, as dificuldades, vinham os demônios, vinham o gigante Golias, nós não vamos ter estrutura para suportar. É o que estamos vivendo, irmão. Está cheio de título. Quantas pessoas, irmão, que tem título disso, daquilo, daquele outro. Mas, irmãos, cadê a solução do problema? E Deus não está preocupado com o título, irmão. Deus está preocupado em preparar o seu povo aqui na terra para levar ao reino do céu. Porque, meus irmãos e irmãs, igreja não é empresa. Igreja é a casa de Deus. Igreja é a casa de oração. Igreja, irmãos, não é comércio. Igreja, irmãos, não é lugar para... eu vou me dar bem. Não, irmãos. Igreja é coisa séria. Igreja, meus irmãos, é a noiva do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? Como diz a palavra, prepara teu Israel para encontrares com o Senhor teu Deus. Que possamos, meus irmãos e irmãs, se preparar para encontrar com o Senhor Jesus, nosso Deus, na obediência. Porque não adianta, meus irmãos, ter um bando de gente dentro da igreja em contenda, não oferta, não dizima, não ora, não participa da ceia. Quando o pastor fala não obedece, estão ali, irmãos, em contradição e desobediência. Também não adianta de nada. Por isso que a palavra de Deus diz, procura, aleluia, entender qual é a sua vocação, aonde Deus te quer. Se Deus te chamou, irmã, como membra, você tem que ser membra, tem que ser uma ótima membra. Se Deus te chamou você como uma diaconisa, tem que ser uma ótima diaconisa. Se Deus te chamou como presbítero, tem que ser um bom presbítero. Se Deus te chamou como evangelista, tem que ser um bom evangelista. Se Deus te chamou como pastor, ainda a responsabilidade ainda é maior. Amém? Ainda é maior. Agora temos que entender, meus irmãos, a posição que quem coloca nós na posição é Deus. Não adianta, meus irmãos, o homem colocar. O homem. Uma coisa, meus irmãos, é o homem colocar você, outra coisa é Deus colocar. Eu quero ver, irmãos, uma pessoa que Deus coloca bater de frente e ficar ali, irmãos, tentando roubar a bênção. Quero ver. Dá para nascer, irmão, mas não, Deus é Deus. Amém? Ai daquele que bater de frente, irmão, contra uma pessoa que Deus levantou, verdadeiramente Deus levantou. Uma pessoa, meu irmão, minha irmã, que é levantado por Deus, ninguém para ele. Nem demônio, nem nada. Sabe por quê? Porque a pessoa levantada por Deus, ele está debaixo de uma promessa, que não é promessa, irmãos, daqui da terra, não. É uma promessa do Deus Todo-Poderoso, a mão do Deus vivo, daquele Deus que fez os céus e a terra, que diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não serás atingido. Mas tem que ser levantado por Deus. Como que eu vou conseguir ter um cargo na igreja? É só orando, buscando, sendo obediente. É assim. Mas, meus irmãos e irmãs, tem que fazer acontecer. Porque, meus irmãos e irmãs, aquele que busca a Deus, Deus usa na hora certa. Amém? Deus usa, irmão, na hora certa. Porque quem usa é o Espírito Santo de Deus. Quando Deus falou, aleluia, quando Deus falou, irmão, para Samuel que ia levantar Davi como rei, meus irmãos, Davi, naquele momento, irmãos, estava correndo risco de vida lá no campo. Enquanto os irmãos de Davi estavam lá na casa, tudo bombadão, tudo bonito, estavam lá, irmãos. Mas quem escolhe, irmãos, é o Senhor Jesus. Quem escolhe é o nosso Deus.
A palavra de Deus diz que Deus levanta os insignificantes para confundir os sábios. Porque, meus irmãos e irmãs, não adianta o homem ou a mulher ser sábio para si próprio. Certo? Por isso que Jesus veio para confundir mesmo, irmão. Jesus veio para confundir mesmo. Jesus veio para aquele que pensa que não é nada. E Jesus veio para aquele que pensa que não é, ser alguma coisa. Por isso que ele disse para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Quem era o ladrão da cruz, irmão? Não se batizou, não precisou. Irmão, Jesus falou hoje mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque com Jesus mora a salvação, mora a autoridade. Não adianta, meus irmãos e irmãs, nós ser famoso aqui nesse mundo, ser importante aqui. E diante de Jesus, o Senhor Jesus olha para mim, olha para você e reprova. E daí? Qual será, meu irmão, minha irmã, o meu futuro, o teu futuro? Porque Jesus disse, viu, irmãos, que aquele que agrada a Ele padeceria muitas perseguições. Quantas pessoas, meus irmãos, que quer pregar o Evangelho, quer ser isso, quer ser aquilo, mas, meus irmãos e irmãs, quer compactuar com as coisas do mundo. E não pode. Nós, meus irmãos e irmãs, quem prega a palavra de Deus, tem que ter responsabilidade, que nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos mais desse mundo. É tipo, meus irmãos, um navio, tipo um barco. Ele anda na água, mas a água não pode entrar dentro dele, porque se entrar dentro dele, dentro do navio, afunda. Assim, meus irmãos, é a minha irmã, é o meu irmão, é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos mais desse mundo, porque Jesus já foi e já está tudo preparado, meu irmão, um lugar para vir buscar o seu povo. Eu lembro, meus irmãos e irmãs, quando eu aceitei o Senhor Jesus, ou melhor, Ele me aceitou, eu estava, meus irmãos, enfrentando uma luta muito difícil, parando, meus irmãos, morando de favor na casa de uma pessoa, e ali, irmãos, eu muito desanimado, pensativo, porque meus irmãos só estavam com a roupa do meu corpo na casa daquela pessoa, e Deus e mais nada. Assim foi minha vida, irmão. Assim foi minha vida. Eu até senti de Deus de contar aqui meu testemunho agora. Irmãos, há mais de 20 anos atrás, eu senti de Deus e vou contar. Irmãos, há mais de 20 anos atrás, eu me encontrei doente, lutando na medicina, para mim sobreviver. Irmãos, e acabou todos os meus recursos. Todos os meus recursos. Fiquei sem emprego, porque assim, irmão, nesse mundo você vale o que você tem. Se você tem uma casa, se você tem um emprego, aí você tem valor. Agora, que Deus o livre, você perder tudo que você tem, aí você vai ver quem é as pessoas que estão do teu lado. Aí você vai ver quem que é aquelas pessoas que ficam batendo nas tuas costas, aplaudindo você. Meus irmãos, é mais de 20 anos. Eu, meus irmãos, morava no país do Paraguai. Deus é testemunha do que eu estou falando. Quantas pessoas que me conhecem, porque é assim, irmãos. Graças a Deus, irmãos, sempre tive coragem de trabalhar, desde a minha infância, né? A Bíblia diz, aquele que não trabalha é melhor que não coma. Quantas vezes, irmãos, eu parava na casa dos outros, e ali, irmãos, eu levantava cedo, tratava de galinha, de porco, para poder, irmãos, ganhar um café, ser digno, né? Ser digno, porque pensava, poxa, ficar na casa dos outros aí, né? E enfim, irmãos, faz mais de 20 anos, viu, irmãos? E eu lembro que eu esgotou todos os meus recursos. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um voto com Deus. Se Deus não deixasse, irmãos, eu morrer, aonde Ele quisesse, onde Ele permitisse, eu ia testemunhar do que Ele fez na minha vida. E a minha vida, irmãos, se passaram já mais de 20 anos, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, irmãos. E eu lembro que eu aceitei Jesus, Deus me curou, porque, irmãos, quando é espiritual, não adianta. Você pode gastar bolsas e bolsas de dinheiro. É espiritual. O problema é espiritual, então tem que tratar no espiritual. Não adianta ficar enfiando dinheiro, porque não vai resolver. E eu lembro, irmãos, que eu fiz um propósito com Deus, fiquei curado, né, irmãos? E eu falei, agora sim, né? Mas
Meus bens materiais era só a roupa do meu corpo, irmão. E o irmão, fui na casa do irmão, a gente orando, e Deus mostrou o céu para mim. Uma semana que eu estava orando no monte, no mato, todo dia meia-noite, aquele irmão, muita fé, né, irmãos? No Paraguai, viu, irmãos? Eu estava no Paraguai nessa época, Laranjito, nós subíamos um monte orar no mato. E naquela noite, irmãos, quando eu voltei para casa, quando eu cheguei em casa, Deus me levou num lugar muito lindo, que não era aqui nessa terra, e eu vi aquelas mansões. Irmãos, e quando eu voltei por si, meus irmãos, eu estava deitado, e aquele calor, irmão, do Espírito Santo, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, e eu, irmãos, naquela unção, naquele gozo, coisa que nunca eu tinha sentido, recebido na minha vida. Ali, irmão, foi minha primeira experiência com Deus. E eu, na hora, eu falei, meu Deus, perder a minha salvação. Custa o que custar, passa o que passar, mas lá Deus me mostrou o céu. Deus é testemunha do que eu estou falando aqui, irmãos. Nunca falei isso aqui, mas estou falando agora. Amém? Que Deus, irmãos, no começo da minha conversão, Ele mostrou o céu para mim. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, vamos se colocar diante de Deus. Vamos deixar, irmãos, as falácias. Certo? A Bíblia diz, irmãos, que as más conversações corrompem os bons costumes. Fuja, meus irmãos e irmãs, daquelas pessoas que não querem nada com Deus, só querem afrontar, só querem murmurar, só querem se maldizer. Fuja, meu irmão, minha irmã, e se posicione diante de Deus, porque Deus ele vai te usar. Amém? Deus ele vai te usar, Deus ele vai fazer você um canal de bênção na vida daquelas pessoas que realmente querem a presença de Deus. Porque, meus irmãos, nós temos que pregar a palavra de Deus com responsabilidade. Amém? A minha Bíblia diz para mim e para você, não dê coisa santa aos cães. Como, meus irmãos e irmãs, que nós vamos pregar para uma pessoa que não quer ouvir, que afronta, que não respeita, que não é submisso, que não quer nada sério com Deus? Então, a palavra de Deus diz, não dê coisa santa aos cães. Outra coisa, irmãos, nós temos sim que pregar em todas as partes do mundo. Hoje, graças a Deus, tem a rede social, tem a internet, né, irmãos? Aí, tanta coisa, os meios que Deus está dando, mas, meus irmãos, tem lugares que Jesus também disse, se nós não for bem recebido lá, que não é para nós voltar. Amém? Eu já, pela misericórdia de Deus, irmão, já viajei muito pela misericórdia do Senhor, né? Já viajei, irmão. Eu sei que tem lugar que você vai pregar, né? Claro, meus irmãos, que a gente também não pode extrapolar. Não é porque as pessoas estão nos tratando bem que nós vamos, meus irmãos, ser mercenário, não. Porque Deus não precisa de mercenário, não. Deus é contra, irmãos, os mercenários, certo? Mas a gente sabe, meus irmãos, que tem lugar que realmente o povo tem o coração fechado mesmo. Então, Deus também fala que, né, melhor, Jesus disse que maior, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas, irmão, que não querem, meus irmãos e irmãs, se voltar, não querem compromisso com Deus. E muitas vezes são pessoas, irmãos, que conhecem a palavra, certo? Então, meus irmãos e irmãs, você que está na posição, para encerrar aqui, ó, você que está na posição, irmão, não saia, usa a tua autoridade. Deus deu autoridade, usa. Amém? Porque, meus irmãos, Deus não levanta nós para brincar, né? Brincar. Não, nós não estamos de brincadeira, irmãos. Amém? Nós estamos como levantado pela mão do Deus vivo. Amém? Então, vamos pregar. Amém? Nós sabemos que, irmãos, nem Jesus conseguiu agradar a todos. Certo? Eu quero aqui trazer na memória dos irmãos uma certa feita que Jesus começou a pregar e Pedro, irmão, ficou preocupado, né? E porque o povo, meus irmãos, o povo só queria comer o pão que Jesus multiplicou, né? Vocês já viram aquela passagem lá, né? Do pão que Jesus multiplicou, 2 pão, né? 5 pão e 2 peixes, Jesus multiplicou lá, fez todo mundo comer, né? Aí, meus irmãos, só que tem um detalhe, meus irmãos, muito forte. Deus, ele quer dar carro, casa, Deus quer dar tudo para o ser humano. Mas nós não podemos abrir mão das nossas responsabilidades com Deus, irmão. Certo? Você não pode abrir mão dos seus compromissos com Deus.
Não adianta, meus irmãos, até porque, meu irmão, ninguém leva nada aqui desse mundo. Você já viu, irmão, alguém levar alguma coisa desse mundo? Não leva. Vai ficar tudo aí, irmão, certo? Claro, meus irmãos, que Deus deu para você administrar, Deus deu sua casa, o seu carro, mas chegou o dia de partir, meu irmão, fica tudo aí. Então, meus irmãos e irmãs, vamos se colocar diante do Senhor Jesus. Vamos se voltar para o nosso Deus. Porque, irmãos, a qualquer momento o Senhor Jesus pode vir. E ai de mim e de você se não estivermos preparados. E, para encerrarmos, fé é obra diante de Deus. Não adianta eu falar bonito, meus irmãos, e na prática não funcionar. Que nem o amor. Amém? O amor, irmão. O amor você só se conhece na prática. Amém? Fora a prática não é amor, irmãos. Não é verdade? Então, vamos mostrar nossa fé junto com as nossas obras. Me mostra a sua fé, que eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Não é fácil, viu, irmão? Não é fácil a mostrar nossa fé com as nossas obras, certo? Não é fácil, sabe por quê? Porque a obra que Jesus quis fazer, o que Jesus fez por mim, por você, aqui nessa terra, qual obra que Jesus fez? Vocês sabem? Olha a obra que Jesus fez, irmão. Olha a obra que Jesus mostrou por mim, por você. Foi o quê? Entregar a própria vida dele. Lá na cruz, irmão. Ser crucificado pelos religiosos. Olha a obra que ele fez, irmãos. Olha a outra obra que eu trago aqui à memória dos irmãos. Deus pediu para Abraão o sacrifício. Deus ele pediu, irmão, o sacrifício para Abraão. E Abraão, meus irmãos, ele deu o próprio filho. Quantas vezes, meus irmãos, a gente prega sobre ajudar a igreja, sobre oferta, sobre dízimo, quantas murmurações, quanto escárnio, quantas... Você entendeu, irmão? Prega, irmão, sobre arrependimento também, ficas furiosos. Mas, irmãos e irmãs, não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. Mas se nós verdadeiramente quisermos ir morar no céu, o caminho é estreito. Amém? O caminho é estreito, viu, irmãos? O caminho é estreito. O que a gente está vivendo, irmão, nos dias atuais, muitas pessoas, irmão, pregando porta larga, certo? E Jesus, irmãos, é contra pregar a porta larga, viu, irmãos? Porta larga, irmãos, que pode tudo, certo? Jesus é contra isso aí. Jesus falou que o caminho dele é estreito e apertado, e são poucos, disse Jesus, que vão entrar. Muito poucos. Porque não entra o mentiroso, não entra o adúltero, não entra... Irmão, não entra. Aleluia. Por isso que Jesus, irmãos, ele é duro na queda. Jesus ele falava para os fariseus, ninguém de vocês. Porque, meus irmãos e irmãs, quando Jesus andava aqui na terra, os poderosos chegavam perto dele. E diante de Jesus, irmão, não existe poderosos. Certo? Até porque esse mundo, irmão, as potências do céu serão abaladas. Viu? Esse mundo vai passar tudo. A preocupação de Jesus foi ele vir aqui, morrer por mim, por você, o céu já está preparado. Amém? Ele não está nem aí, irmão, com coisas aqui desse mundo, dessa terra. Até porque quem fez esse mundo foi a mão de Deus. Ele fez, é Ele que governa, tudo está no controle dele. Amém? Então, meus irmãos, por isso que o Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, irmão, ele falava, irmão, para o povo, ninguém de vocês me convence do pecado. Então, meus irmãos, é tempo de nós se voltar para Deus, deixar de perseguir alguém, né, irmão? Porque de que adianta eu ficar procurando o teu pecado e falando? Não, irmãos, eu tenho que orar, porque orar, clamar, irmãos, por quê? O único que convence o homem, a mulher do pecado é o Espírito Santo, amém? Então, meus irmãos, que Deus venha nos abençoar cada dia mais. E para encerrar, irmãos, que nós venhamos, meus irmãos, ter as nossas obras diante do Senhor Jesus. Porque, como eu falei, irmãos, falar de fé só de boca é fácil. Agora, o problema é as obras, né, irmãos? Porque Deus não falou o nome da igreja que ia ser salvo, mas Ele falou sobre as obras, viu? Deus vai vir buscar um povo lavado, remido no sangue dele, um povo preparado de boas o quê? Boas obras. Então, meu irmão, minha irmã, vamos produzir obras
diante de Deus, digno de arrependimento. Quanto mais a minha irmã orar, quanto mais você somar com Deus, com a obra de Deus, aleluias, mais uma pedrinha, ela brilha na sua coroa. Amém? Não olha para que Jesus disse, não olha para a direita nem para a esquerda. O foco meu e seu é o Senhor Jesus. Amém? Então, receba, meu irmão e minha irmã, nesse dia esta palavra. Que Deus abençoe poderosamente. E vamos continuar firme, irmãos, orando, buscando a presença de Deus. Que Deus venha jogar por terra todo orgulho, toda soberba. Amém? Graças a Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, Deus não pensa você, irmãos, que Deus não vai sacudir esse mundo aí. Deus vai, viu? Irmãos. Deus vai sacudir. Jesus deixou Jesus foi Jesus que falou que nos últimos tempos, meus irmãos, nos últimos tempos haveria muitos sinais, viu? Muitos sinais, está aí os sinais se cumprindo e ainda vai vir mais, viu, irmão? Mas você, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar guardado pela mão de Deus. Nós temos que estar na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Quero aqui, irmãos, agradecer a todas as pessoas que estão aí nos assistindo, as pessoas que irão também nos assistir lá no canal, né, irmãos, do YouTube. Que Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que logo mais às 19 horas nós vamos estar em oração, viu, irmãos? Depois nós vamos subir o monte, vamos estar orando no monte por todos, meus irmãos, as pessoas que têm, irmãos, nos apoiado, amém? Eu quero dizer aos irmãos que estarei subindo o monte junto com os demais irmãos, estarei orando, irmão, pelos ofertantes, pelos dizimistas, amém? Por todos aqueles, meus irmãos e irmãs, que, meus irmãos, sempre têm, irmãos, nos apoiado, têm nos ajudado, amém? Então, meus irmãos, estarei aí subindo o monte e Deus, irmãos, é fiel. Então, irmãos, estarei aí subindo o monte nessa noite, orando em favor de todos. E estou no propósito, irmão. Amém? Esta campanha, irmãos, estou no propósito da campanha com o tema: toda a ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. Não vai. O propósito, irmão, desta campanha de oração é essa: para que o mal venha a cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Porque o mal, irmãos, ele quer dominar tudo, certo? O mal não quer ver nós bem, irmão. Já viu a passagem de José? Olha quanto que o mal lutou contra a vida de José, só que Deus honrou José. Então, esta campanha e outras que nós vamos fazer, irmãos, esse ano, irmão, de 2020, vai ser uma campanha mais forte do que a outra, viu, irmãos? Esse final de semana nós estamos orando nesse propósito e ainda tem mais um outro final de semana. Amém? Eu creio, irmãos, que fora esse final de semana, na outra, a gente vai estar indo no outro monte, irmãos, orar. Porque não podemos parar de orar, irmãos. Amém? Deus, ele diz: buscar-me-ei e me acharei, quando buscardes de todo o vosso coração. Amém? Com Deus não tem marganha, irmão. Com Deus não tem enrolação. Deus o é ou não é. Aleluia. Então, meus irmãos, é tempo de nós, do meu irmão, da minha irmã, de todos nós, se colocar na posição diante do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Sendo assim, irmãos, eu vou estar orando e aí vou estar encerrando a minha transmissão aqui em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai, vem visitar, Jesus, nesta manhã, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Joga por terra, meu Deus, toda inveja, todo impedimento e dá vitória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Coloca as tuas mãos, meu Pai. Entra com providência, Jesus. Confirma o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos aqui prosseguir, né, irmãos, na fé, orando, pedindo a Deus, para que Deus, meus irmãos, venha nos abençoar cada dia mais. Amém? Sendo assim, irmãos, eu vou estar encerrando aqui essa transmissão
e voltaremos, irmãos, assim que Deus o permitir, estaremos aqui novamente para falar com todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Vamos unir, irmãos, a nossa fé em nome do Senhor Jesus, entrarmos em oração, porque é só um milagre e Deus, ele é especialista, irmãos, em fazer milagre em nosso favor, em favor da nossa família. Amém? Graças a Deus. Ficam todos, irmãos, com Deus, a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe bendiga em la paz de Cristo.